Boa tarde, professor. Primeiramente, queria parabenizar a questão do Peninha. Depois, quando sair os bastidores, a gente, sobre o contexto de tudo aquilo ali, queria parabenizar, aproveitar que o ensejo para parabenizar. Queria também perguntar sobre o Altos. O que é que o professor já vem estudando do Altos? O que esperar desse jogo de segunda-feira decisivo para o Santa Cruz? Boa tarde a todos, prazer tê-los aqui. A questão do Peninha foi... Futebol, a gente precisa humanizar um pouquinho o futebol, né? Futebol, existe relação, como diz, não é só apenas futebol, né? Existe aqueles que estão por trás das câmeras que fazem muito futebol acontecer. São esses colaboradores e funcionários do clube que faz o Santa Cruz estar vivo e forte na sequência da sua história. Quanto ao Altos, a gente analisou uma equipe que fez uma primeira fase muito boa, uma equipe de muito potencial, com um treinador muito experiente, que é o Gerson. Chega com mérito a essa fase da competição e a gente já estudou, a gente já analisou, como a gente faz com todos os adversários, e a gente espera fazer um grande jogo e fazer um jogo como a gente sempre faz em casa, um jogo de imposição, um jogo como mandante. Entendemos que é um mata-mata, tem 180 minutos. Como eu disse, quando terminou o jogo do Sergipe, que nada estava resolvido lá. Então vamos ser a primeira metade aqui sob nosso domínio, diante do nosso torcedor. E precisamos fazer um grande jogo, um bom jogo, para que a gente possa começar a construir a nossa classificação em casa diante do Altos. Professor Marcelo, boa tarde. Primeiro, parabenizar pela classificação do Santa Cruz às oitavas de mata-mata. E agora a chave vira, vem o Altos agora pela frente. O Santa Cruz, diferente do que foi contra o Sergipe, agora começa a decidir em casa para depois jogar fora. Não sei se o professor prefere começar o mata-mata jogando em casa ou fora, até construir o resultado. O que é que tem para falar do que construiu no jogo passado para agora contra o Altos? Se eu te falar que eu prefiro um cenário sempre de decidir em casa, né? Se eu for escolher, se eu tiver a oportunidade de escolher, eu vou querer decidir sempre o segundo jogo em casa. Mas quando você chega a uma fase dessa do campeonato, você tem que estar preparado para decidir em casa, decidir fora. São 180 minutos, a gente precisa estar preparado. Nem sempre como começa é como termina o mata-mata, né? Esse já foi o exemplo dado contra o Sergipe. Precisamos ter um respeito pelo Altos, pela sua equipe, pelo momento da competição. A competição já disse por si só, umas equipes favoritas ao acesso já ficaram eliminadas, equipes tradicionais, também de alto investimento. Então a gente precisa ter muito cuidado e a gente está tendo esses cuidados necessários com o momento que a gente está vivendo da competição. Precisamos fazer um jogo forte, como eu falei, em casa. Precisamos buscar a nossa característica em casa, como a gente sempre buscou. Uma equipe que sempre busca o resultado, busca vencer. E vamos entender o que o jogo se desenha para que a gente possa buscar um bom jogo dentro de casa, buscar uma vitória, buscar um placar que nos favorece. Mas sabendo que são 180 minutos e mata-mata, você tem que estar preparado, organizado mentalmente, entendendo que o formato da competição mudou, é um formato agora de mata-mata, e você precisa estar muito bem preparado, e a gente vem com as semanas evoluindo, tanto mentalmente quanto do trabalho, desenhando uma jornada conforme a equipe que a gente vai pegar. Quanto o Sergipe foi um modelo que a gente usou, alguns conceitos que a gente adaptou diante do Sergipe, e diante do Altos não vai ser diferente. A gente modelar a nossa equipe conforme o adversário que a gente vai pegar. Marcelo, boa tarde. É João Batista, do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Haja coração, não foi, Marcelo, no jogo passado? Nesse jogo, Marcelo, o Santa Cruz jogando em casa, com o apoio da torcida, o Santa Cruz tem a obrigação de vencer. O que será feito para transformar essa obrigação em realidade dentro de campo? Meu querido João, trabalhar no Santa Cruz e dirigir um jogo no Santa Cruz, a gente sempre tem a obrigação de vencer, dependendo seja em casa ou fora. A gente joga em casa com um adversário que tem suas qualidades, mas a gente tem um aproveitamento em casa
de 8 partidas, 6 vitórias, um empate, uma única derrota. Então, assim, a gente sempre foi propositivo em casa, a gente sempre buscou a vitória em casa, buscou dentro da medida do jogo, com a oportunidade de sempre ampliar os placares. Tivemos, assim, dentro de casa algumas nuances dentro da competição. E não vai ser diferente dessa vez, né? A gente joga o primeiro jogo em casa e a gente vai ter o mesmo comportamento que a gente sempre teve em casa. O time propositivo, o time buscando a vitória, como foi diante do Sergipe. Quando falei sobre o último jogo, a gente, quando fez 2-0, a gente continuou buscando 3-0, tivemos até mais chance de ampliar o placar para 3-0 e acabamos tomando um 2-1 e o jogo mudou de desenho e levou para os pênaltis. Então, assim, a gente vai ter o mesmo comportamento que tivemos diante do Sergipe e o comportamento que a gente sempre buscou ter dentro de casa, o time que sempre vai buscar vitória jogando aqui no nosso domínio, diante do nosso torcedor. Boa tarde, Marcelo. Você foi bem explicativo aí até com relação à possibilidade de adaptar o seu time com relação ao adversário, como você fez contra o Sergipe. E visto o que o Altos já apresentou durante essa temporada, né, um time que gosta de posse de bola, tem 2 laterais que apoiam muito, que é o Jean e o Arthurzinho, volantes que também gostam de pisar na área. Que tipo de característica o Santa Cruz também tem que ter para evitar que essa posse de bola do adversário seja por maior tempo possível durante essa partida dentro de casa? Eles têm um time com 2 laterais bem agudos, uma linha de frente muito rápida, né? Uma equipe que tem uma transição de muita velocidade qualificada, um time que chega muito rápido à área do adversário. É um time que tem um meio-campo com jogadores de qualidade. O Esquerdinha foi meu atleta, o Jonathan eu enfrentei quando ele estava no Santa Cruz de Natal. Então, assim, é uma equipe muito bem organizada, muito bem montada pelo bom treinador que é o Gerson, um treinador experiente, conhecedor da competição. E a gente está, claro, tomando os cuidados necessários, porque eu costumo dizer que uma equipe ela tem que ser equilibrada. A gente está falando tanto em atacar, fazer gols, mas a gente precisa estar equilibrada, a gente precisa estar muito bem preparada nas fases do jogo. Claro, com a qualidade da equipe do Altos, vai ter momentos que a gente vai estar em bloco baixo, vai ter que estar organizado com uma transição, a gente vai ter mais... O princípio, quando você joga com uma equipe que se organiza bem no meio campo e tem uma chegada muito forte no ataque, é você tentar que ela esteja o quanto menos perto do seu campo. Então a gente vai tentar já jogar o máximo possível no campo do adversário e tentar já bloquear e pressionar logo a saída de bola deles, porque para que eles não tenham essa construção qualificada que eles têm, como bem você falou na sua explanação. Ô Marcelo, você na sexta-feira, antecedente ao jogo do sábado, você prometeu um time com atitude, uma postura diferente contra o Sergipe, e o que a gente viu foi uma postura bem diferente do Santa Cruz do segundo turno, da primeira fase. Chegou ao ápice da postura que você deseja, ou ainda tem como o Santa Cruz melhorar, aprimorar nessa fase tão aguda? Porque a postura, pelo menos em atitude, o elenco me pareceu muito o time do primeiro turno da primeira fase da Série D. Eu fiz até um trabalho com os atletas, bacana a sua pergunta, que eu tenho oportunidade de explanar para vocês e para o nosso torcedor. Na nossa reapresentação, eu sempre passo os vídeos, e eu passei 2 tipos de vídeos. Um vídeo bem didático, a diferença da nossa atitude do primeiro para o segundo jogo. Então eu botei alguns lances do primeiro jogo e lances bem iguais do segundo jogo, e a diferença ela foi absurda. Eu lembro que eu falei para vocês, depender de mudar esquema tático, mudar de jogador, tinha que mudar de atitude. E eu demonstrei aos atletas que eles são capazes, né? A qualificação técnica deles já foi demonstrada, principalmente no nosso primeiro turno. O que a gente tinha que retomar eram as nossas atitudes. Às vezes, a gente é muito questionado, a sua pergunta é muito oportuna. O Cabo tem que mudar o esquema tático, o Cabo está engessado. Futebol hoje, ele tem 2 coisas que você precisa ter sempre. Comportamento e conceito. Tá? Futebol hoje passa por comportamento e conceito. Eu posso jogar no 4-4-2, no 3-5-2, no 3-4-3. Eu posso mudar a peça, botar, vamos lá, o Galhardo de lateral direito, posso botar o William Júnior de atacante. O Cabo mudou. Mas mudar
o que, para quê, entendeu? Então, às vezes, há alguns questionamentos, pô, toda hora eu olho o jogo, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você vê a mudança de conceitos e de comportamento, hoje, futebol, você treina conceitos e fases do jogo. E às vezes as explanações são essas. Não muda, pô, por que não joga 3 zagueiros? Por que não joga... Independente do sistema que eu vou jogar, eu tenho que ter os conceitos bem treinados. Eu tenho que ter o comportamento dos atletas. Conceito treinado e tirar o comportamento do meu atleta. E aí a gente corrobora isso tudo numa atitude diferente. Foi o que eu fiz no segundo jogo. Eu coloquei ali os lances que a gente foi muito ineficiente, né? Com pouca atitude no primeiro jogo, e o mesmo lance, o mesmo modelo, o mesmo comportamento no segundo jogo. Eu demonstrei o lance do primeiro e o lance do segundo. O lance do primeiro, fiz um compilado de 4, 5 minutos e demonstrei aos meus atletas que uma coisa fundamental para a nossa classificação foi a mudança de comportamento e atitude, que os conceitos são treinados. O que eu passo, aí, pô, tem uma semana inteira de trabalho e não muda nada. Olha com olhos que você vai ver que muda. Você acabou de dizer que mudou do primeiro para o segundo jogo. Então muda o comportamento, você melhora teus conceitos e muda principalmente a atitude dos atletas. A sua pergunta foi muito oportuna, que a gente tem a oportunidade de esclarecer para vocês da imprensa e para o nosso torcedor que houve uma mudança. Sim, aperfeiçoamento de conceito, né? Mudança de comportamento e principalmente de atitude do primeiro para o segundo jogo. E falando do jogo do Altos, eu conversei com eles que a gente tem que ir desse comportamento, dessa atitude para melhor. Se a gente baixar isso, a gente não chega onde a gente quer. Isso aí está bem claro entre nós, entre eu e vocês, imprensa, entre eu e nosso torcedor. Se a gente for menos do que a gente fez contra o Sergipe, a gente não classifica. Agora, se a gente for do que a gente foi diante do Sergipe no segundo jogo para melhor, a gente tem boas chances de classificar. Ô Marcelo, para esse confronto agora, o Santa Cruz ele tem uma marca negativa contra o Altos. Apesar de curta, foram 4 jogos entre as duas equipes, o Santa Cruz foi derrotado em 3 e empatou apenas uma. Eu não sei como é que você e o elenco tratam essa parte de tabu entre as duas equipes, mas a gente repercute, a imprensa até o torcedor, o Santa Cruz ainda não venceu o Altos, tem a oportunidade agora, e como é que fica essa responsabilidade, mas também a oportunidade de ser a primeira vez na história do Santa Cruz vencer o Altos? Eu costumo dizer que tabu é para ser quebrado, né? Então a gente tem uma oportunidade, como eu sempre falei, de fazer uma nova história aqui dentro do Santa Cruz. E essa é uma oportunidade. Então isso só corrobora que a gente vai pegar um adversário que vai nos trazer muita dificuldade, que o passado recente já diz isso. Mas nós já quebramos alguns tabus aqui, né? Desde o início da Série D, alguns números foram modificados, alguns tabus foram quebrados. E é mais um desafio que a gente tem diante dessa boa equipe do Altos que a gente vai enfrentar. É voltar a vencer o Altos, que parece que as 4 últimas partidas, né? O Santa Cruz não conseguiu vencer o Altos. É mais uma missão que a gente tem em casa diante do nosso torcedor. Eu quero já pegar esse gancho e parabenizar o nosso torcedor. 48 horas de abertura de check-in, já temos 25 mil a última. Parcial, e eu falo, a gente acompanha, a gente fica feliz, né? Eu, os atletas, a diretoria, a gente está sempre buscando a atualização. Cara, independente de ser domingo, sábado ou segunda, eu queria muito encontrar o nosso torcedor domingo 17 horas, sábado 17 horas, mas tem coisa que a gente pode controlar, tem coisa que a gente não pode controlar. Então eu já quero de antemão parabenizar o nosso torcedor, porque eu sei que eles vão esgotar os ingressos. E ele é o nosso maior combustível, ele é o que nos move. Eu estou chovendo no molhado, uma coisa que eu sempre falo, mas como é que eu não vou falar de uma torcida dessa? Que 48 horas comprou 25 mil ingressos. E eu tenho certeza que até o domingo vai esgotar os ingressos. O nosso torcedor é inexplicável. Marcelo, na sua visão, os atletas que vieram a seu pedido já estão no nível ideal para a reta final da competição? Eu só trouxe 2 atletas, né? E foi o Renato. Não, Renato, Natan e Ariel, perdão, 3. Foi 3 pedidos meus, 3 posições que a gente precisava. Como a gente já vinha falando lá atrás, eu acho que o Natan já atingiu um estágio satisfatório, e eu expliquei uma outra oportunidade
Natan chega e a gente coloca ele para jogar porque o jogador precisa ganhar ritmo, o jogador precisa ganhar conjunto, porque o jogador precisa entender os conceitos, treinar os conceitos e aplicar. Claro que o Natan não ia saltar os olhos de ninguém no primeiro ou no segundo jogo. Então, assim, às vezes precisa de um pouco de paciência. Eu acho que ele atingiu aí 80% do que ele pode atingir e tem margem para evoluir. O Natan ainda está num processo de evolução. Então é um jogador que, assim, eu tinha plena convicção no Natan. Não que o Rodrigues e o Vini não nos ajudou, mas eu costumo dizer que o Natan, ele é o que traz o equilíbrio entre o Vini e o Rodrigues, né? A característica dos dois. Ele consegue ser o equilíbrio dos dois. E aí nós ficamos bem atendidos na lateral esquerda, porque uma competição dessa, nós ainda temos muitos jogos, se Deus quiser, você pode ter uma lesão, você vai precisar de alguém da mesma altura ali, não dá mais para escrever, para contratar. Então a gente precisa fechar o elenco com margem para que a gente não tivesse problema. Eu perdi um jogador, eu tenho que improvisar. Então foi essa demanda. O Renato, ele estava em plena evolução, aí ele teve que dar na semana passada uma interrompida nos treinamentos. O cartão vermelho foi uma pena, porque ele vinha fazendo um bom jogo diante do 13, fez os gols, aí interrompeu. Semana passada de treinamento dele, de um desconforto na panturrilha, tivemos que poupá-los em algum treinamento, mas o Renato treinou bem a semana, é um jogador que está aí 80% do que pode entregar, já em plena evolução, e estou muito satisfeito com o que ele já pôde, em pouco tempo, apresentar nos jogos. Jogador que pegou a bola na hora do pênalti, aplicou ali toda a sua experiência naquele momento pesado, difícil, e vai continuar nos ajudando, né? E o Ariel chegou há pouco tempo, teve algumas intercorrências na preparação dele, mas a gente espera que ele venha também nos ajudar, como o Natan e o Renato vêm nos ajudando. Marcelo, ao longo desse período, né, todo de disputa da Série D, você fala muito sobre a questão do trabalho psicológico. O clube agora tem a Majorri, né, que trabalha essa parte mental também do grupo. E essa última partida contra o Sergipe, acredito que todo mundo chegou ao ápice da emoção em todos os sentidos. Eu queria saber como é que você e a profissional também, a Majorri, a psicóloga, estão trabalhando com o grupo, porque vai encontrar novamente uma disputa que vai buscar o emocional dos atletas dentro de campo, como controlar esse emocional em duas partidas tão importantes também, que valem a continuidade do Santa nesse sonho. Como é que você também está trabalhando quanto a isso, Marcelo? Inclusive eu, né? Você também. Após a partida, fui tomado por uma emoção muito grande. A gente é ser humano, né, cara? A gente vive isso aqui de coração, de alma. Então, às vezes você tem uma emoção um pouco aflorada, mas foi só ali depois do jogo, uma emoção pela importância que a gente sabia da classificação. Não passava na nossa cabeça a competição terminar ali pra gente. Então, foi uma semana de muito trabalho, de um ápice emocional e sabendo o tamanho da responsabilidade que a gente tem em dirigir o Santa Cruz, mover essa paixão dessa torcida, tudo que está sendo feito internamente, essa mobilização interna. Então aí quando o Roquenide pega o último pênalti, cara, eu acho que foram todos, né? Então, alguns se emocionaram muito mais, outros passaram mal. Eu tenho uma cena emblemática que eu até postei, uma mãe e uma filha de joelho se abraçando, eu recebi essa foto. Então ali, como não se emocionar? Mas eu falo para você que a palavra de ordem é equilíbrio, né? A gente precisa estar sempre equilibrado. Às vezes a gente passa um pouco do tom, mas sempre com respeito ao adversário, com respeito a vocês, a imprensa, com respeito à nossa torcida, mas a gente é feito de carne e osso, a gente é movido de emoção. Por mais que a gente seja um profissional experiente, que já tenha vivido isso tudo, 25 anos de carreira, mas você vai se envolvendo, e às vezes a emoção passa um pouquinho da razão. Mas não só a minha, a todos. Mas foi uma semana que a gente reconectou, baixamos, né, a poeira, baixamos a adrenalina, tivemos nosso dia de folga, recarregamos a bateria, retomamos o trabalho e a gente continua muito focado no nosso objetivo, buscando uma força mental muito grande, porque tudo que move esse clube, ele te desgasta emocionalmente, porque
tanto na esfera do jogo, quanto preparação do jogo, quanto a relação humana com as pessoas e com o nosso torcedor. Então você precisa estar muito bem equilibrado. Eu acho que o trabalho de todos nesse momento, de uma profissional especializada, nos ajuda bastante, mas a experiência de todos que estão aqui dentro, tem uma peça aqui dentro que ela é muito importante, é pouco falada, que passa uma experiência, que é o Arley. Eu acho que o Arley tem, só de minuto de silêncio, ele tem horas no futebol como jogador. Então é um cara que ele vem pouco à imprensa, ele fala pouco, mas a importância dele nesse quesito de conversar com o jogador, conversar comigo, conversar com o staff, passar essa experiência dele de... Só como atleta ele parou de jogar com 42 anos, depois foi dirigente com Série A, acesso. Tem muito que passar para a gente no dia a dia. Então é outro pilar importante aqui dentro, né? O Pedro, o CEO, é um cara que ele vê um pouco mais de fora, mas é um cara que de um equilíbrio tremendo, um cara que ajeita a peça aqui, ajeita a peça ali. Então assim, a gente é uma equipe multidisciplinar. Nós temos um diretor médico aqui, o Dr. Antônio Mário, um cara muito experiente, que está aqui também junto com os seus médicos no dia a dia. Então, assim, é um conjunto de fatores que o nosso pilar principal, que é o nosso presidente, que é um cara que é muito experiente nesse momento, é um cara que é muito equilibrado, um verdadeiro gestor que também está junto com seus pares, sua diretoria. Então, é um trabalho de todos. Então, resetamos a máquina, né? Quebramos o retrovisor do Sergipe, como eu sempre digo, foco no Altos e o foco numa semana de trabalho. Não tem oba-oba, não tem disse-me-disse, não tem já ganhou aqui dentro, é pezinho no chão, manga arregaçada. É o prazer de receber meu CEO chegando aqui agora. Manga arregaçada, pé no chão, humildade, muito trabalho, porque nós não conquistamos nada. Nós conquistamos o direito de ir para o segundo mata-mata. Nossa emoção aflorou depois do jogo. Costumo dizer, emoção e celebração dura 24 horas. Depois das 24 horas, retomar o equilíbrio, o pé no chão e pensar no próximo passo, que é o Altos. Marcelo, boa tarde, Osés do canal 3 de Fevereiro. Uma pergunta sobre o comportamento do nosso lado direito, né? A partir do momento que a gente faz a substituição por Thiaguinho, a gente perde um pouco na marcação. Você faz a leitura rápida, tira o Gabriel Galhardo, repõe com Favela para aumentar o poderio defensivo da gente naquela área. O Altos contra o Independência do Acre abusou muito daquele lado esquerdo com o Arthurzinho, Felipe Salles e o Esquerdinha, que ficavam revezando de lado ali. Esquerdinha experiente aqui no cenário nordestino, assim como o Arthurzinho, que passou por 13, Nacional de Patos. E eu queria entender sobre qual a preparação para esse lado específico, ou se existe... Você não vai dar as cartas e a gente nem quer isso, mas se existe já um olho nesse lado, principalmente porque foi de onde saiu a vitória e a classificação do Altos contra o Independência. Não, com certeza. Eles não só têm um lado esquerdo muito forte, mas o lado direito. O lado direito deles compõe de uma dobra, né? Quem joga na segunda linha é um lateral muito agudo. E o lado esquerdo joga o Arthurzinho, que veio do 13, que agora está compondo lá a equipe deles, um extremo, me perdoe que eu esqueci o nome, de muita velocidade, muita qualidade, e o Esquerdinha foi meu atleta no Floresta, eu conheço bem, né? Então assim, eles têm o lado esquerdo, como eu jogo uma marcação zonal, uma marcação zona, setorizada, né? Então a gente sempre tem as linhas de equilíbrio, de marcação, de zona de cobertura, tudo isso já bem organizada. Só contextualizando o jogo, a questão como a gente estava na frente do placar, eu sabia que a gente poderia fazer o segundo gol, eles teriam que sair, eu queria explorar, né, o ataque ao espaço, a velocidade para as costas da marcação, e o Thiaguinho do nosso elenco é um dos melhores que fazem isso. Eu iria perder um pouco na marcação, mas eu não poderia deixar de ser usado para tentar o segundo e o terceiro gol. E ali a questão da substituição, sim, foi para reforçar o lado direito, porque o Totti já tinha amarelo e ele botou um extremo muito veloz, que foi o que fez a jogada do gol. E ali já começou a fadigar, falando do jogo do Sergipe, o Totti, o Gabriel e o Balotelli, pela circunstância do jogo. Então eu precisava reforçar o lado direito, foi onde eu botei o Favela, que tem essa intensidade desse corredor de bater e voltar
da característica dos nossos volantes, ele é o que mais tem esse boxe-boxe ali do lado direito e uma recomposição forte, né? Uma transição forte defensiva, e o Yuri que compõe melhor a linha, tem a parte física mais forte para poder bloquear esse lado direito. A gente acabou conseguindo as substituições do jogo.